Seja muito bem-vindo ao Mais Perto, programa devocional da Igreja Cristã Presbiteriana de Guimarães. Nós temos visto aqui neste programa uma série de exposições dos cânticos de romagem. Estes salmos foram entregues ao povo de Deus para ajudá-los na caminhada que anualmente precisavam fazer rumo a Jerusalém. Era uma jornada um tanto quanto difícil e o povo precisava de motivação para, durante todo esse percurso, estarem ali felizes, animados e focados em obedecer ao nosso Deus. Nós não precisamos ir a Jerusalém anualmente, mas precisamos seguir bem na vida cristã, nesta jornada rumo à Terra Prometida, nesta caminhada contínua, onde buscamos agradar ao Senhor. E nessa jornada cristã também encontramos as lutas, as dificuldades e por vezes estamos aí desmotivados, cabisbaixos e podemos olhar para os textos aqui dos Salmos de romagem e encontrar aqui nestes textos motivação para avançar e para seguir na jornada e na vida cristã. Nós hoje veremos o Salmo de número 123. Salmo 123 que nos diz assim: A ti que habitas nos céus elevo os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Quando nós observamos aqui a fala do salmista, parece que ele está um tanto quanto chateado. A nossa alma está saturada do escárnio, estamos sobremodo fartos do desprezo. Não parecem ser essas palavras de motivação. Onde encontrar motivação, ânimo para seguir a jornada, quando olhamos ao nosso redor e vemos aqui uma série de situações adversas, o salmista reclamando por ser desprezado? Não parece que esse salmo vai nos motivar. Contudo, quando olhamos o início do salmo, vemos a quem nós podemos recorrer quando estamos diante dos nossos inimigos. Por isso, o tema da nossa mensagem aqui, neste devocional, é Deus é o nosso auxílio. Encontramos motivação para seguir bem a jornada cristã, ainda que com as muitas adversidades, quando sabemos que Deus é o nosso auxílio. Então o salmista começa: A ti que habitas nos céus, elevo os meus olhos. A quem recorrer? A quem pedir ajuda? No momento do sufoco, no momento da dificuldade, quando os inimigos nos desprezam, quando nós somos motivo de piada para aqueles que querem nos ofender, onde encontrar auxílio e ajuda? O salmista responde: está desmotivado, está cansado, está farto de ter as pessoas zombando de você, então busque auxílio no Senhor, certamente Ele vai te socorrer. Ele coloca aqui então a expressão: eu elevo os meus olhos para o céu. Eu olho então para aquele que pode me dar ajuda, aquele que habita nos céus. Esta expressão de que o Senhor habita nos céus já é por si só uma expressão de motivação. Não é qualquer um. Não é alguém que está em um trono humano, passageiro, temporário, corruptível. Não é alguém que está assentado em um tribunal, um juiz destes que pode a qualquer momento dar o seu veredito de forma injusta. Não é para um banqueiro ou para alguém que está atrás de uma mesa de escritório. Não são esses que vão nos ajudar. Ele olha para o céu. O Senhor nosso Deus habita no trono que está acima de reis, acima de principados, potestades, acima de qualquer autoridade humana, acima de qualquer um que, olhando de forma horizontal, poderia resolver as nossas lutas, desafios e dificuldades. O Senhor nosso Deus é excelso, sobremodo elevado, está nos céus, está lá em cima, está no controle soberano de todas as coisas. Tem problema, tem luta, tem dificuldade, mas tem também um grande Deus, um poderoso Deus que está acima de todas as coisas. Podemos olhar para os céus já nessa expectativa. Quem está lá é tão grande e está em posição tão elevada que lá de cima governa, dirige todas as coisas. Ele faz agora aqui uma analogia com a relação entre servo e senhor. Ele põe então que o servo, ele olha sedento ali para o seu senhor com expectativa. E assim também a serva olha para a mão da sua senhora com uma grande expectativa de que esta se compadeça dela. O servo e a serva aqui fazem o papel meu e seu. Temos a quem recorrer e precisamos olhar para o nosso Deus como um Senhor,
Claro que esta relação de servo e senhor ali naquele período pode ser um tanto quanto estranha para nós, e a gente pode criar alguma resistência de imaginar Deus como este senhor e nós como servos, quase como que numa condição de inimigos deste que exerce senhorio sobre nós, que aquele senhor que maltrata, aquele senhor que trata mal os seus subordinados, mas não é isso que o texto quer nos mostrar. A relação de ter Deus como nosso Senhor é mostrar o quanto diferente ele é dos senhores humanos. Nós não podemos olhar para essa relação servo e senhor pensando que temos um senhor maldoso, injusto, corruptível, ganancioso, cobiçoso, egoísta. Esses não são os atributos do nosso Deus. Nosso Deus é santo, nosso Deus é justo, nosso Deus é bom, nosso Deus é amável, nosso Deus é misericordioso. Então, quando nós pensamos num Senhor, não estamos falando de um carrasco, não estamos falando de alguém mau que maltrata os seus servos. Estamos falando de alguém que, sim, exerce autoridade, é superior, está no comando, mas faz e exerce este comando e esta autoridade com toda benevolência, com toda sabedoria, com toda pureza e santidade. Essa é a condição do Deus Senhor sobre a nossa vida. E nós, servos, somos aqueles servos que por vezes reclamamos, damos trabalho, não fazemos tudo o que tínhamos que fazer e ainda assim recorremos ao nosso Senhor. Quando o Salmo traz essa ilustração, ele está colocando aquilo que o servo esperava do Senhor. E a gente pode pontuar pelo menos 3 coisas que o servo vai buscar no seu Senhor. Primeiramente, claro, a tarefa. Todos os dias, então, o servo acorda e vai até o seu senhor para dizer: olha, estou aqui, pronto para trabalhar, o que tem para hoje? O que eu tenho que fazer hoje? Assim deve ser também a nossa relação com Deus. Senhor, sou teu filho, sou teu servo, sou criatura e não criador. Então, estou aqui. O que o Senhor deseja de mim? O que o Senhor espera de mim? Eu preciso do comando, eu preciso da ordem, eu preciso do direcionamento. E até buscar esta orientação se faz muito necessário e acalma o nosso coração. É ruim quando a gente vive uma vida sem propósito, sem saber o que tem que fazer, o que tem que ser, para onde temos que ir, e ter um direcionamento daquele que é Senhor, Santo, Soberano, cuidadoso, amoroso, misericordioso, traz para nós um alívio. Ele deixa na sua palavra um direcionamento, o que ele espera de nós. Ele nos capacitou com dons e talentos, nos fez conforme a sua imagem e semelhança, abre e nos dá inúmeras possibilidades para fazermos e realizarmos em seu nome grandes feitos. Então, este Deus tem para nós propósito, objetivo, e nós podemos recorrer a Ele, ir até o nosso Senhor e dizer: Senhor nosso Deus, nosso auxílio, o que o Senhor espera de nós? O que eu posso fazer nesta jornada da vida cristã para agradar ao Senhor e bendizer o seu nome? Mas não apenas buscar o trabalho, também o servo busca em seu Senhor o sustento. No fim, então, de um dia de trabalho, o que o servo agora espera? Chegar no seu senhor e falar: está aqui, a tarefa foi feita, concede-me então o meu sustento, o meu ganho pelo que eu fiz. É muito importante nós sabermos que dependemos o tempo todo do nosso Deus. Todas as vezes que nós fechamos os nossos olhos e pedimos algo ao nosso Deus, nós estamos dizendo: Senhor, eu peço a Ti porque eu dependo de Ti. Porque eu sou teu servo, a quem mais eu vou poder recorrer? Essa é a condição que o texto está propondo de servo e senhor. Quem o servo tem senão o seu senhor? Ele está na propriedade do seu senhor. Ele está debaixo das plantações do seu senhor. Se ele quer ter o que comer, vai ser da plantação, vai ser dos animais do seu senhor. Se ele quer um teto para dormir, vai ser um teto dentro da propriedade do seu senhor. E esta é a relação que nós temos com o nosso Deus. A quem pertence o mundo? Ao nosso Deus. A quem pertence as plantações, os campos que dão o alimento, os animais para o nosso sustento? Tudo isso pertence ao nosso Deus. Então, como o servo e a serva que olham, fecham os olhos ali no seu Senhor e na sua Senhora, na expectativa que eles então lhe abram e lhe estendam as mãos, assim nós fazemos com o nosso Deus. Senhor, nós não queremos apenas a ordem do dia, mas precisamos também do sustento diário, precisamos do pão de cada dia. O Senhor, nosso Deus, é o nosso auxílio, nos dando direção, mas também nos dando sustento. Senhor, precisamos, só temos a Ti, não temos para onde ir, somos os Teus servos. A propriedade é tua, a casa é tua, o mundo é teu, a família é tua, a vida é tua, tudo pertence a Ti. Só temos ao Senhor a quem recorrer. Então, esperamos que o sustento venha das mãos deste nosso Senhor.
mas também é para o Senhor que o servo leva a sua queixa. Quando este servo está enfrentando algum problema, seja com um outro servo, seja com um inimigo, seja uma situação difícil, ele leva essa queixa a quem? Ao seu Senhor. Ele chega então e fala: meu Senhor, olha, estou aqui, quero realizar a minha função, quero seguir bem o meu serviço para ti, mas estou com essa dificuldade. Talvez falta material, talvez eu tenha um colega ali que está atrapalhando, talvez eu tenha um problema externo afetando a minha produtividade. Então, Senhor, olha aqui para a minha dificuldade e socorre-me. Isso era o que se esperava de um bom senhor que chegaria e falaria: ok, vou exercer justiça, vou fazer aquilo que é correto. Se tem um problema, cumpre a mim resolver, te dar as condições para que você trabalhe, avance e siga muito bem. E claro, não podemos esperar outra coisa do nosso Deus, senão esse atendimento justo, sempre pronto em nos socorrer, nos acudir, nos auxiliar, para que nós consigamos então cumprir bem a jornada, agradar ao nosso Deus, fazer a sua vontade e entregar a tarefa que ele nos pediu. O salmista, então, está fazendo uma analogia belíssima. Temos um Senhor a quem recorrer. Temos o nosso Deus a quem podemos pedir a direção, o sustento, o auxílio e a ajuda diante das dificuldades. Depois de reconhecer esta situação de quem ele é, serve, de quem é o nosso Deus, um Senhor soberano, grandioso, mas também bondoso, generoso, o salmista vai então agora apresentar em si, então, qual é a sua queixa. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor. Estamos sobremodo fartos, cansados do desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade. O verso 3 e 4 exercem aqui um paralelismo de sinônimos aqui. É uma mesma ideia sendo dita de formas diferentes, repetida aqui, tanto no verso 3 quanto no verso 4, que basicamente comunica o seguinte: Senhor, já deu, estamos cansados, saturados, não aguentamos mais o desprezo e os maus tratos dos nossos inimigos. Muito provavelmente, essa queixa se dá numa realidade de Israel, o povo de Deus, olhar para os inimigos e olhar para aqueles que não tinham esta fé, este amor e este senhorio de Deus e se verem talvez injustiçados ou não tão abençoados quando olhavam para os inimigos e os viam prosperando. Os inimigos então prosperavam, os inimigos iam bem, os inimigos zombavam do povo de Deus e parecia que, em alguma medida, o Senhor não estava ali a atendê-los. Eles queriam este auxílio do Senhor e buscavam esse auxílio no Senhor. Nós precisamos olhar as circunstâncias, que às vezes são adversas, e descansar no nosso Deus. Ele é o bom Senhor. Há uma diferença entre a gente ficar murmurando, reclamando e ir até o nosso Deus e pedir ajuda e pedir socorro. Não há problema em você perceber, entender, olhar e analisar as dificuldades que você tem. E apresentar isso diante de Deus. Não é reclamar. É ver, Senhor, a situação está difícil, mas eu tenho a Ti, eu confio no Senhor. O Senhor pode me ajudar, o Senhor pode me socorrer. Mas então eu quero que você pense, qual é a sua postura? A postura de quem fica reclamando da vida, mas não vai humildemente até o Senhor e na condição de servo pede a Ele? Ou a sua postura é essa de alguém que percebe os problemas, mas prontamente, humildemente fala: Senhor, eu sei que eu não mereço, eu sei que eu sou apenas um servo, mas por outro lado eu só tenho a Ti. E só o Senhor é esse Deus poderoso que pode me socorrer e me acudir. Quando nós nos achegamos diante de Deus em humildade, certamente seremos tratados por Ele. Como um Senhor, talvez Ele explique a circunstância e nos faça enxergar o problema ou o suposto problema de outra forma. Não é assim que um bom Senhor faz? Olha, meu servo, eu estou ouvindo o que você está me falando, mas talvez você não esteja entendendo isso e isto que eu estou fazendo. Talvez você não esteja entendendo qual é a condição para esse momento, o retrato real daquilo que nós estamos vivendo. Olha, eu vou prover para você isso ou aquilo. O Senhor pode fazer isso conosco. Às vezes nós olhamos uma situação difícil e Deus está trabalhando em meio àquela dificuldade. Está ensinando, disciplinando, corrigindo, está amadurecendo a nossa fé. E se nós começarmos a buscar humildemente ao Senhor em oração, pedindo auxílio, talvez Ele não vá mudar a circunstância. Talvez Ele não vai fazer uma reviravolta e tudo passar a ir muito bem. Mas Ele, como bom Senhor que é,
vai chegar para nós e nos fazer compreender e entender aquela dificuldade, entender aquele sofrimento e ver como aquele sofrimento está gerando bem para nós. É isso que o Senhor nos propõe quando lemos lá em Tiago, capítulo 1. Tenha alegria por passar pela provação. E logo na sequência, depois de dizer que podemos encontrar perseverança e encontrar sentido nas lutas e provações, Tiago vai nos dizer assim: se alguém precisa de sabedoria para entender e chegar até esta alegria em meio à provação, peça a Deus, o Senhor. Peça sem duvidar, peça crendo que Ele vai conceder a nós sabedoria e condições de compreendermos as lutas e dificuldades. Eu tenho plena certeza que o nosso Deus é este Senhor, que chega para nós, apresenta para nós a condição de olharmos para aquilo que está ao nosso redor e compreendermos, discernirmos com sabedoria aquela vinda do alto, da ação do Espírito Santo no nosso coração, para que a gente compreenda a luta e dificuldade que talvez estejamos passando. E claro, o Senhor nosso Deus também é aquele que resolve os problemas, trata as injustiças, dá o sustento. Então, em alguns momentos, Ele vai fazer com que a circunstância se mantenha para que a gente aprenda e cresça em meio a tudo aquilo, mas em muitos momentos também Ele vai reverter o cenário, vai mudar o quadro, vem a cura, vem o sustento, vem a provisão, vem o milagre, vem o agir sobrenatural de Deus em nosso favor. De qualquer forma, seja para continuar em meio a uma provação e amadurecer a nossa fé, ou vir ao nosso encontro e transformar a nossa realidade com um grande milagre e provisão, as duas coisas são boas. As duas coisas provêm de um Deus que é Senhor bondoso e nós podemos descansar neste auxílio que vem do Senhor, o nosso Deus. Quando o salmista, então, apresenta para nós aqui o Salmo 123, ele está dizendo o seguinte: a jornada por vezes é difícil, mas nós temos a quem recorrer. Temos Deus que é o nosso auxílio. Eu não sei como tem sido a sua vida nesse momento. Talvez você esteja passando por dificuldades, por lutas. E eu posso dizer a você o que fazer. Não fica reclamando, não fica murmurando, não fica cabisbaixo, não desiste e, principalmente, não se entregue aos pecados como uma forma de responder: já que não está dando nada certo, já que Deus não está me atendendo, já que minha vida já não está tão boa, então, quer saber, eu vou chutar o balde e vou começar a viver de qualquer maneira. Não faça isso. Está passando por lutas, dificuldades, injustiças, está farto, cansado das muitas adversidades? Para, respira, olhe para o céu, clame por socorro ao nosso Deus. Ele é o Senhor que nos auxilia, nos dando sustento, nos dando atenção, resolvendo os nossos problemas, cuidando de nós dia a dia, dando direção e propósito a tudo aquilo que nós queremos e precisamos ser para a glória dele. Mas eu quero dizer a você que você pode confiar nesse auxílio do Senhor, porque ele resolveu para nós o maior problema que tínhamos. Existia uma situação especial que era só o auxílio dele, o problema do pecado. O problema do pecado servo nenhum poderia resolver. Nem eu nem você temos a condição de resolver o problema do meu pecado, do nosso pecado, do seu pecado. A gente não tem condições de resolver isso. Nós não temos condições de reverter as muitas coisas erradas que nós fazemos. Mas temos um Deus que nos auxilia. Mais do que auxílio, temos um Deus que toma a frente e faz por nós. O Senhor nosso Deus resolveu o maior problema que tínhamos, o problema do pecado. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer por todo aquele que nele crê, para que estes agora, diante do problema do pecado, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Por isso que Paulo chega lá em Romanos capítulo 8 e vai dizer o seguinte: aquele que não poupou o seu próprio Filho, não nos dará com ele, graciosamente, todas as coisas? E a resposta é clara: sim, ele dará. Aquele que não poupou o seu Filho, aquele que resolveu o problema maior que você tinha, que era o problema da salvação, não vai ser o seu auxílio em tantas outras lutas do dia a dia? A resposta bíblica: claro que vai, claro que será. Que essa mensagem, que estas verdades te motivem a seguir na jornada, olhando para o céu, buscando auxílio no nosso Deus, no nosso Senhor. Eu quero orar por você. Santo Deus, nós te louvamos porque o Senhor é o Deus que nos auxilia, é o Senhor da nossa vida, que dá direção, dá sustento e sempre está pronto e presente para resolver os nossos muitos problemas e desafios. E te agradecemos porque o nosso maior desafio, o nosso maior problema, o Senhor resolveu e venceu por nós.
O Senhor venceu a morte, o Senhor venceu o pecado, o Senhor venceu o mundo e o diabo, para garantir a nós salvação, vida eterna. Louvado seja o teu nome. Que nós encontremos agora motivação para seguir a jornada cristã. Que aquelas pessoas que me ouvem nesse momento, que estão enfrentando lutas, dificuldades, possam encontrar auxílio no Senhor, possam buscar auxílio no Senhor. Não recorrer e não buscar auxílio nos vícios, no pecado, numa vida fazendo o que querem de acordo com o coração caído ou a vontade do mundo e do diabo, mas buscar auxílio, alegria, refúgio no Senhor, satisfação no Senhor, encontrar direção no Senhor, sustento no Senhor e solução para os problemas e lutas no Senhor. E, ó Deus, se há alguém que ainda não conhece a Cristo Jesus, que ainda convive com o problema do pecado e com as consequências do pecado, que esta pessoa também busque auxílio para resolver isto em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que assim seja para a glória do teu nome. Continue, ó Deus, a nos motivar, a nos ajudar na caminhada cristã. É o que nós pedimos e em teu nome oramos. Amém. Que Deus te abençoe.